Oi, eu sou o Henri. E eu sou a Marcele. E esse é o Inteligência Artesanal. O seu podcast sobre design e inteligência artificial. E aí, gente, bem-vindos ao nosso podcast. Eu quero começar falando para vocês que o Inteligência Artesanal é um podcast para o trabalho de conclusão de curso do 8º período de design do Centro Universitário SESMAC. E o objetivo inicial nesse primeiro episódio é apresentar para vocês um pouco da história da inteligência artificial e mostrar como que ela está impactando a nossa sociedade e o design. É isso mesmo, Marcele. De alguns anos pra cá, a inteligência artificial tem crescido bastante. Isso tem impactado muito na geração de produtos publicitários, projetos audiovisuais, criações gráficas no geral. E para entender como é que a inteligência artificial cresceu tanto em tão pouco tempo, temos que entender como se deu a origem dela. Isso aí. Bem, vocês podem achar que a IA surgiu recentemente, lá em 2022, por causa do lançamento do ChatGPT, por exemplo. Mas, na verdade, já se falava dela há muito tempo. Ela foi criada 70 anos atrás pelos cientistas da computação e matemáticos John McCarthy e Alan Turing, que em 1957 já trabalhavam em máquinas capazes de analisar e armazenar informações em um banco de dados. Pois é, e foi graças a principalmente esses dois que os primeiros sistemas de machine learning foram criados para fins científicos e militares. Como por exemplo a calculadora eletromagnética conhecida como Bomb, de Alan Turing, que conseguia decodificar os códigos alemães na Segunda Guerra Mundial, testando milhares de combinações possíveis. Dessa forma, levando à criação do primeiro supercomputador, o Colossus. Mas não é porque eles tinham como foco acabar com a guerra que os computadores funcionavam apenas como calculadoras e decodificadores, gente. Na verdade, nessa mesma época, vários cientistas se reuniram para fazer suas pesquisas com a IA, e o resultado dessa pesquisa foi a criação da Elisa, conhecida como o primeiro chatbot do mundo, criada por Joseph Weizenbaum. Mas antes mesmo disso, o próprio Alan Turing já fazia testes com máquinas que eram capazes de se comunicar como ser humano. Foi dessa forma que ele apresentou o famoso teste de Turing, que consiste em um experimento onde uma pessoa se comunica através de um chat de conversa para descobrir se está falando com uma pessoa real ou não. É isso aí. Podemos perceber que a inteligência artificial surgiu há muito tempo. Mas por que só agora ela explodiu, hein? Bom, Marcele, por causa do avanço da tecnologia, o aumento do processamento de informação e a capacidade de armazenamento de dados fez com que as IAs evoluíssem muito rápido. Mas foi a criação de sites de conversas gratuitos, como o ChatGPT, que abriram um leque para as pessoas conhecerem essa tecnologia. Mas ela já vinha sendo utilizada há muito tempo, como por exemplo, nos algoritmos de sites ou redes sociais que são programados para aprender seus gostos e recomendar conteúdos que sejam do seu agrado para você. Pois é, e com esse boom dos chatbots e a inteligência artificial foi acumulando informações e se aperfeiçoando. Com o tempo, a IA foi saindo de apenas criar textos para se aprimorar e criar muitas outras coisas, como imagens, vídeos, músicas, e foi a partir de 2020 que esses sistemas de criação de conteúdo começaram a abrir os olhos das pessoas para os possíveis problemas que a IA poderia e já está começando a ocasionar. Para vocês terem noção, desde os primórdios da sociedade, a arte e a tecnologia vivem sempre uma briga constante. Só lembrarmos de como as câmeras iriam substituir os artistas em relação a retratos. Acontece que, como sempre, a humanidade se adaptou, e a arte pôde se transformar em outras vertentes. Porém, existe uma variável que talvez impeça a humanidade de se adaptar corretamente em relação à inteligência artificial, que é o fato de que a IA tem evoluído muito mais rápido do que o esperado. E os softwares para utilizá-la estão cada vez mais fáceis e disponíveis para a população. Isso dificulta não só a arte se adaptar a essa nova tecnologia, mas também para a regulamentação da mesma. Está ficando cada vez mais comum e difícil de identificar. Não é mais estranho ver cartazes, outdoors, posts e outros meios de comunicação e divulgação feitos com inteligência artificial. Tem razão, Henry. E com esse crescimento exponencial, fica aí o questionamento. A IA vai realmente substituir o papel dos artistas? Mais especificamente, dos artistas e designers que já se veem cercados todos os dias por conteúdos gerados por inteligência artificial? Ou será que a humanidade vai conseguir se adaptar e conseguir usar a IA sem substituir o trabalho dos profissionais? É isso que veremos nos próximos episódios. Até mais. Até o próximo.